Ministério da Cultura apresenta Conexões do Olhar. Isso é o que somos. Boas-vindas à audiodescrição do livro Conexões do Olhar. Isso é o que somos. Os textos e parte das imagens que compõem o livro estão disponíveis nessa audiodescrição, que está dividida em 3 seções. Uma sequência de 26 fotografias, 10 páginas em texto e créditos. Esperamos que sua imersão seja agradável e que você se conecte com a mensagem que o livro carrega. Primeira seção, sequência de 26 fotografias. Fotografia 1. Fotografia em preto e branco, onde vemos um casal de idosos sentado em um banco ao ar livre. O homem à esquerda tem cabelos brancos e veste uma camiseta clara com um texto quase ilegível e calças claras. Ele está sentado com as mãos repousadas sobre o colo, com uma expressão serena no rosto. A mulher, à direita, também tem cabelos brancos, usa óculos e veste uma blusa clara de mangas compridas e calças escuras. Ela está com os braços cruzados e sorri suavemente. Entre eles, há uma coluna de concreto com um retrato oval de um casal mais jovem pendurado acima, possivelmente uma lembrança do passado. O retrato mostra um homem de terno e uma mulher usando um vestido elegante. Esta e as outras imagens em preto e branco foram feitas pela técnica de pinhole, que consiste em um furo com uma agulha em uma lata de tinta com papel fotográfico. A foto é feita abrindo esta pequena janela de luz por poucos segundos, fazendo com que o papel fotográfico grave a imagem. Depois, ele é revelado e se torna uma fotografia. Fotografia 2. Fotografia em preto e branco, na qual vemos uma composição de uma xícara branca parcialmente inclinada e uma rosa posicionada dentro de outra xícara ao lado. A rosa está detalhada, destacando suas pétalas em contraste com um fundo decorado, que apresenta um padrão de folhas desenhadas. A imagem é artística, dando destaque aos elementos da xícara e da flor, criando uma sensação de tranquilidade e elegância. Uma inspiração de natureza morta das antigas pinturas. Fotografia 3. Fotografia colorida e mostra o braço de uma pessoa estendido horizontalmente, com a palma da mão voltada para cima, como se estivesse segurando algo invisível. O fundo revela um cenário externo, uma quadra de concreto cercada por um muro baixo. Algumas árvores grandes e palmeiras estão ao fundo, além de edifícios e postes que parecem pertencer a uma área urbana. O céu é claro, com poucas nuvens, sugerindo um dia ensolarado. Fotografia 4. Fotografia colorida, com uma imagem intrigante que oferece 2 perspectivas distintas. Em primeiro plano, uma mão segura um par de óculos com armação preta, enquanto a paisagem à frente é vista através de suas lentes. O prédio moderno é refletido com nitidez pelas lentes dos óculos, em contraste com a visão ligeiramente desfocada fora delas. A vegetação verde ao redor do prédio e o céu azul fazem parte desta paisagem, destacando o jogo entre o foco e o desfoque, trazendo um contraste interessante entre o que é observado com e sem óculos. Fotografia 5. Fotografia colorida que apresenta uma visão próxima de uma perna e de um pé descalço, com a perna dobrada, possivelmente em uma cama ou maca. O ambiente ao redor sugere um espaço hospitalar, com lençóis brancos e alguma mobília do fundo. A posição do corpo sugere uma pessoa deitada, talvez em repouso, que fez uma foto de si mesma. Fotografia 5. Fotografia colorida que apresenta uma visão próxima de uma perna e de um pé descalço, com a perna dobrada, possivelmente em uma cama ou maca. O ambiente ao redor sugere um espaço hospitalar, com lençóis brancos e alguma mobília do fundo. A posição do corpo sugere uma pessoa deitada, talvez em repouso, que fez uma foto de si mesma. Fotografia 7. Fotografia em negativo preto e branco. O cenário da foto apresenta parte de uma calçada com um muro alto de tijolos ao fundo. No muro há um cano de escoamento de calha à direita. Uma pessoa está encostada no muro, logo ao lado do cano. Ela veste blusa moletom escuro, tênis e calça jeans. Está de capuz e com as mãos no bolso da blusa. Fotografia 8. Mesma fotografia em preto e branco que a anterior, porém desta vez em positivo.
O cenário da foto apresenta parte de uma calçada com um muro alto de tijolos ao fundo. No muro há um cano de escoamento de calha à esquerda. Uma pessoa de pele preta está encostada no muro, logo ao lado do cano. Ela veste blusa moletom claro, tênis e calça jeans, está de capuz e com as mãos no bolso da blusa. Fotografia 10. Fotografia colorida, tirada de baixo para cima por uma pessoa deitada no chão. A imagem é composta por um grupo de 7 adolescentes que estão se abraçando e juntos formam um círculo, encostando suas cabeças. Eles estão sorrindo e olhando para baixo, diretamente para a câmera que fez o registro. Os adolescentes, em sua maioria, vestem o uniforme de um colégio, uma camiseta azul clara. Fotografia 11. Fotografia colorida, levemente desfocada, em plano detalhe, composto por 2 bonecas. Uma do lado esquerdo com aparência de bebê e uma Barbie ao lado direito. A boneca bebê tem um cabelo louro claro longo, olhos azuis, corpo de pano e está de vestido colorido com mangas bufantes. Já a Barbie veste um maiô com alça cor-de-rosa e listras coloridas. Ao fundo delas há uma grade branca de uma maca hospitalar. Fotografia 12. Fotografia colorida em primeiríssimo plano de uma criança levemente desfocada. A menina de cor parda está com o lado esquerdo da cabeça recostado numa cama de lençóis brancos. Ela não possui cabelos devido a um tratamento de saúde. Está com os olhos semicerrados, olhando para a câmera e sorrindo. Fotografia 13. Fotografia colorida e em plano detalhe de uma barriga de uma mulher grávida. As mãos da mulher estão segurando embaixo da barriga e o umbigo dela está levemente dilatado. A mulher é branca e usa um anel no dedo anelar da mão direita. Fotografia 14. Fotografia colorida em contraluz. Ao fundo está um céu azul com diversas nuvens brancas e acinzentadas, dispostas de forma irregular sob o céu. No canto inferior esquerdo há um poste com os fios e as pontas de algumas árvores enfileiradas. Em primeiro plano vê-se um dedo polegar e indicador no canto superior direito da fotografia, como se estivesse segurando o sol. Fotografia 15. Fotografia colorida, tirada de cima para baixo, onde vemos 4 mãos fechadas e se encostando nas laterais, em um formato quase de quadrado. Ao centro da fotografia pode-se ver o chão e um tênis estilo All-Star vermelho. Fotografia 16. Fotografia colorida, também tirada de cima para baixo, onde vemos 5 pés com tênis diferentes apontados para o centro da imagem, como se formassem as pontas de uma estrela. Em sentido horário, o tênis de cima é um All-Star vermelho. Os 2 próximos tênis são brancos com furinhos no topo. O outro, um tênis branco comum, e ao seu lado um tênis vermelho esportivo da Nike. Os pés estão sob um chão de bloquetes de concreto com musgos nos cantos. Fotografia 17. Fotografia colorida, tirada de baixo para cima, como se a pessoa que fotografasse estivesse deitada no chão. A imagem mostra 11 mulheres em um círculo e com as mãos entrelaçadas, formando 12 corações. As mulheres usam vestimentas hospitalares e máscaras de proteção. Fotografia 18. Fotografia colorida, tirada de dentro de um escorregador infantil, com uma visão de baixo para cima, mostrando o lado de fora pelo buraco do túnel do brinquedo. Na área externa, há um céu branco e o topo de uma casa verde clara. O escorregador é fechado e colorido, em espirais de cores vermelha, verde e amarela. Fotografia 19. Fotografia colorida em plano detalhe de uma mão direita e uma mão esquerda de criança fazendo um coração com os dedos indicadores e médios. As mãos são brancas e o fundo da imagem possui textura de cimento pintado em amarelo com uma faixa preta. Fotografia 20. Fotografia colorida em plano médio, da cintura para cima, de 2 pessoas com síndrome de Down. O garoto à esquerda é branco, não possui cabelos, veste camiseta regata preta com escrito em amarelo, está sorrindo para a câmera e com o braço esquerdo sobre os ombros da garota. A menina é branca, possui franja até a sobrancelha, cabelo preto e liso na altura do ombro, usa óculos com armação retangular e branca, veste camiseta de alça bege e mochila preta. Atrás deles é possível ver um espaço com portas azuis e paredes de azulejos brancos, possivelmente banheiros. Fotografia 21. Fotografia colorida em plano detalhe de uma escada de cimento. É possível ver 7 degraus da escada, todos em tons alaranjados. No canto esquerdo da imagem, há a sombra de uma árvore sobre os degraus. Fotografia 22.
Fotografia colorida em plano detalhe de um óculos com armação azul clara e formato quadrado sendo posicionado à frente da pessoa que está fotografando. A pessoa está segurando os óculos com a mão direita. Ao fundo, há uma escada de cimento com diversos degraus. No canto superior direito, aparece uma pessoa de costas com uma mochila azul clara pendurada nos ombros. Fotografia 23. Fotografia colorida em plano detalhe dos pés de uma pessoa sobre um chão de asfalto. A imagem mostra as pernas a partir do joelho, dando foco nos pés da pessoa. Ela veste calça de ginástica preta e tênis da marca Mizuno branco, com cadarços e detalhes em lilás. Fotografia 24. Fotografia colorida em plano detalhe de uma rosa vermelha em contraluz. A rosa está sendo segurada pela mão esquerda de uma pessoa. É possível ver apenas alguns dedos da mão na imagem. No fundo, aparece um céu azul com nuvens laranjas e alguns fios de eletricidade. Fotografia 25. Fotografia colorida, tirada na diagonal e em plano geral de um coqueiro ao lado de uma construção. A base do coqueiro está no canto inferior esquerdo e a folhagem no canto superior direito. Ao fundo está uma construção que pode ser uma escola, com parede colorida dividida ao meio em marrom e verde claro. É possível ver o telhado da construção e uma caixa d'água sobre ele. Atrás da construção há diversas árvores. Fotografia 26. Fotografia colorida, tirada de baixo para cima, em plano detalhe da copa de um coqueiro. É possível ver os detalhes rugosos do tronco da árvore e diversas folhas verdes. Ao fundo está um céu azul com nuvens brancas. Fim da seção de audiodescrição das fotografias. Início da seção de textos do livro. Escrever com a luz. Das formas de expressão criadas pela humanidade, a fotografia certamente é a mais universal e democrática. Uma escritora pode utilizar as palavras para transmitir uma ideia, mas é com a fotografia que conseguimos transpor barreiras de idiomas e suas traduções das diferentes culturas. É assim que despertamos emoções em quem vê. A fotografia tem esse poder da universalidade e está presente na vida de muitas, mas muitas mesmo, das 8 bilhões de pessoas que habitam este planeta hoje. Para além das coisas mais óbvias que vemos por aí, como selfies, fotos de pratos de comida e dos lugares viajados para impressionar nas redes sociais, quando usamos a fotografia para provocar mudança social, ela encontra seu lugar de potência. Pessoas comuns que não são fotógrafos profissionais podem e devem se expressar por essa ferramenta, não só no registro cotidiano de nossa família, trabalho e interesses pessoais, mas para passar uma mensagem, fazer provocações, despertar consciência sobre o papel de uma imagem e o que ela traz de reflexão se faz necessário, com tantas imagens sendo produzidas e consumidas. A presença da fotografia em nossa vida é uma constatação óbvia. São 5,3 bilhões de imagens produzidas todos os dias no mundo e aproximadamente 14,3 trilhões de fotos desde que ela foi inventada, segundo dados do site Fototutorial, comandado pelo fotógrafo Matic Bros. Para dar uma dimensão desse número, imagine você que nossa espécie, o Homo sapiens, está na Terra há cerca de 200 mil anos. Pois então, essa produção de fotografias total equivale a 195 mil imagens tiradas todos os dias. Dá até para imaginar os nossos ancestrais com câmeras na mão, registrando as cavernas, as primeiras fogueiras e suas famílias. Imaginação à parte, a fotografia existe há quase 200 anos, mas não era nada parecida com o que conhecemos hoje. A primeira foto de que se tem registro, feita por Joseph Nicéphore Niepce em 1826, demorou cerca de 8 horas para ficar registrada na placa de estanho, coberta por betume dentro de uma câmera escura. Antes disso, só usávamos as câmeras escuras para ver a projeção de uma imagem. A luz passa por um orifício bem pequeno, projetando a imagem do lado de fora, iluminando para dentro do quarto escuro. Rebatida, ao contrário, por um efeito físico de como a luz viaja. Mas antes de Niepce, não conseguíamos gravar toda essa mágica da reprodução de uma imagem em uma superfície. Em 1839, Louis Daguerre inventou o daguerreótipo, dando início à fotografia como comunicação visual. Neste momento, as classes média e alta passaram a utilizar essa linguagem para ter um registro de família, em retratos ou eventos. Pouco tempo depois, a fotografia virou uma ferramenta de documentação de pessoas, lugares, fauna e flora em expedições científicas ao redor do mundo.
Da Europa, saíam embarcações rumo aos novos continentes, e para os que não viajavam, conhecer esses lugares longínquos tornava-se possível. Graças à demanda da sociedade por uma fotografia mais acessível e portátil, o desenvolvimento de câmeras, filmes e afins avançou significativamente, e ela pode ser utilizada em lugares que exigiam movimento, como campos de batalha. Da Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, onde Roger Fenton documentou cenas do antes e do depois da ação da batalha em si, por causa da complexidade do equipamento fotográfico e do longo tempo de exposição, até a invenção de câmeras mais portáteis, como a Leica. Abriu-se uma frente de fotografia no momento de ação nunca experimentada, dando início ao fotojornalismo, que conhecemos hoje. Robert Capa só fotografou o famoso dia D durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas aliadas desembarcam no litoral da França, revertendo o resultado da guerra, graças à evolução do filme e das câmeras. Com a portabilidade das câmeras e a rapidez em capturar o momento em uma fotografia, vimos o trabalho de Henri Cartier-Bresson e seu momento decisivo acontecerem. Bresson fala sobre esse instante em que o fotógrafo antecipa uma cena antes dela se materializar, para se colocar no lugar para registrá-la e captar com perfeição uma cena espontânea e inusitada. Ao passar das décadas, os fotógrafos e, consequentemente, a fotografia foram se especializando em suas vertentes, como o fotojornalismo, que retrata os acontecimentos mais importantes do mundo, a fotografia documental, que tem mais tempo para acompanhar uma história e geralmente aborda causas sociais, a publicidade, que se vale das imagens para mostrar e vender seus produtos, a fotografia social, que registra famílias e eventos importantes, as fotografias de moda, de comida, de rua, retratos, paisagem, natureza, de esportes, subaquática, astrofotografia e tantos outros tipos que consumimos e nem pensamos em categorizar. Um tipo de fotografia em especial que nos interessa aprofundar é aquela utilizada como ferramenta de mudança social. No começo do século XX, quando essa arte começa a ser um pouco mais acessível, ela passa a desempenhar um papel social importante. Para além da expressão artística, a imagem é uma aliada em retratar a realidade em comunidades marginalizadas. Essa função começou a ser percebida a partir do trabalho de Lewis Hine, fotógrafo e sociólogo americano que documentou a condição de trabalho de crianças em fábricas nos Estados Unidos no começo do século XX. Suas imagens impactaram significativamente a sociedade americana, que pressionou o governo para mudar as leis a fim de acabar com o trabalho infantil. No mundo, Hine foi inspirador para também mudar e melhorar políticas trabalhistas. Sua combinação de fotografia e ativismo social criou um precedente importante para o uso da imagem como ferramenta poderosa na luta pelos direitos humanos e pela justiça social. De fato, a fotografia está totalmente presente em nossas vidas todos os dias. Seu consumo vai da interação com as redes sociais, passando por canais de notícias, biometria, propagandas e dentro dos nossos rolos de câmeras dos celulares. Saber usá-la como ferramenta de comunicação, expressão e ativismo faz dela uma linguagem ainda mais poderosa. Isso somos nós. Isso é quem somos e o que fazemos. O trabalho de Lewis Hine pode ser considerado um marco da fotografia ativista, usada para provocar uma mudança social. Seu legado ainda hoje inspira muitos fotógrafos ao redor do mundo, bem como organizações que trabalham com a fotografia na área da educação. No entanto, uma vez que a fotografia começa a se disseminar e as pessoas têm contato massivo com imagens, ela deixa de ser tão impactante quanto no seu surgimento. A novidade se dissipa e a identificação de alguém com uma causa também. Susan Sontag, fotógrafa e grande pesquisadora do poder da imagem em nossa sociedade, fala sobre isso em alguns de seus livros. Ela relata que o poder de comoção e mudança provocadas pela fotografia ativista diminui quando temos contato demais com fotografias. Trata-se de um fenômeno de dessensibilização visual. Uma comparação com a nossa realidade de hoje é a forma como experimentamos imagens em redes sociais ou aplicativos de namoro, com o efeito do scroll ou do swipe, descartando uma imagem em troca de outra em questão de poucos segundos, sem perceber suas nuances e tampouco sua mensagem. Se de um lado ganhamos a fotografia cada vez mais democrática e acessível ao longo dos anos, de outro temos também essa perda de potência.
Para além da produção massiva, devemos considerar suas manipulações, fake news e até o uso da inteligência artificial para criar conteúdos que saturam o espectador e deixam desconfiança da veracidade e autenticidade de uma imagem. Por outro lado, é preciso considerar o efeito da globalização de acontecimentos mundiais e como eles estão em nossos celulares, tablets, computadores e televisores em questão de minutos. A notícia não precisa mais chegar pelos grandes veículos de comunicação, ela chega do fronte, pelo celular de pessoas que estão vivenciando um bombardeio, que são vítimas de enchentes ou terremotos, que estão dentro de protestos ou presenciando alguma injustiça social. A autoria desses conteúdos produzidos e a falta de vínculo com uma grande empresa de comunicação trazem veracidade, visceralidade e espontaneidade para um tipo de imagem que nunca havíamos experimentado. Dessa forma, conseguimos nos conectar quase que instantaneamente com uma pessoa distante e desconhecida e sentir empatia pelo que ela está passando. A curadoria do que vemos não está mais na mão de grandes corporações, assim acreditamos, mas nas nossas, que escolhemos o que vamos consumir e o quanto um conteúdo é autêntico. É nesse lugar de autoria e de autoridade que o trabalho educacional com a fotografia ganha força. Em vez de usá-la como registros rápidos e instantâneos de cenas cotidianas, utilizamos seu poder para produzir uma história bem construída que, além de informar, também emociona. Qualquer um pode assumir esse posto de fotógrafo para criar uma narrativa retratando sua realidade, suas nuances, seus desafios. Além disso, temos um canal dentro de uma rede por onde milhões de usuários passam diariamente. Imagine você dar uma passeada pelo seu rolo de câmera do celular e puxar uma foto aqui e outra ali para contar uma história. Que força essa história teria? Ela poderia emocionar uma pessoa que não tivesse vínculo com você? Convido você a pensar sobre isso e até mesmo editar uma história pessoal com esse intuito. O resultado pode ser surpreendente. Neste livro, as imagens falam sobre esse poder da fotografia ativista, usada como ferramenta de mudança social. Produzidas por participantes de oficinas de fotografia da organização sem fins lucrativos Imagem Mágica, fundada pelo fotógrafo André François em 1995, essas fotos foram fruto de uma experiência de reflexão sobre suas realidades e desafios. Feitas em todas as regiões do Brasil, ao longo de 30 anos por pessoas de diferentes idades, classes sociais, raça, religião e cultura, elas dão força uma para a outra, lado a lado. Contam uma história visual, uma história de onde vivemos, onde estudamos, onde nos divertimos, onde buscamos a saúde, onde guardamos essas memórias. Os registros mostram estética em olhares ingênuos de gente que tem um senso artístico intuitivo, que sabe mover as lentes da câmera para enquadrar um pedaço da sua realidade de maneira sensível e real. De dentro de casa, nas ruas, escolas, hospitais, comunidades periféricas, na natureza. Além dos cenários, esses 30 anos passam por algumas evoluções da fotografia. Temos imagens capturadas por pinhole, um pequeno furo de agulha por onde passa a luz para dentro de uma lata de tinta com um papel fotográfico imprimindo a imagem em positivo, câmeras digitais e smartphones. O resultado desse trabalho educacional realizado há décadas emociona. A simplicidade, alegria, profundidade e, sobretudo, uma realidade crua que cativa o espectador. Um lugar onde certamente a fotografia não é banal. Pelo contrário, aqui ela é celebrada e utilizada para criar conexões entre mundos distintos. Como diz André François, é a fotografia que cria pontes, que mostra para alguém da cidade a realidade do campo, que emociona, com relatos de hospital, aquele que tem saúde, que desperta memórias com fotos de família que não as nossas. Assim como o que apresentamos neste livro, muitos outros fotógrafos criaram ao longo de suas carreiras trabalhos colaborativos com pessoas de locais visitados ou que tinham conexão com um tema que estavam retratando. Wendy Ewald, fotógrafa americana, em seu trabalho Portrait and Dreams, Retratos e Sonhos, nas montanhas de Kentucky, pediu para crianças fotografarem suas realidades e seus sonhos. O resultado mostra não só esse despertar para o sonho, mas a forma como criaram suas histórias e entenderam sua importância. Esse foi só o começo de vários projetos colaborativos de Wendy. Anos depois, ela trabalhou além dos Estados Unidos em comunidades no México, na Índia, na África do Sul e no Líbano, principalmente com crianças.
No início de sua carreira como fotógrafo documentarista, André François desenvolvia um documentário fotográfico com os trabalhadores das pedreiras de São Tomé das Letras, no interior de Minas Gerais. Sua câmera e as fotos que ele tirava despertaram interesse e curiosidade nas crianças. Para ter sossego e desenvolver seu projeto, André entregou câmeras descartáveis para os meninos e meses depois, quando revelou as imagens, percebeu um olhar ao qual ele, mesmo visitando aquele lugar inúmeras vezes e mantendo contato com os moradores locais, nunca tinha se atentado. Ao retornar para a cidade com as fotos dos meninos e entregá-las para eles, o fotógrafo percebeu uma outra cena que o marcou profundamente: o poder daquelas imagens. O menino viu a foto de outro e não identificou aquele lugar, e logo os dois estavam falando sobre isso. Conversaram sobre o trabalho de seus pais nas pedreiras, sobre sua comunidade, as coisas boas, as coisas ruins. As imagens promoveram esse encontro fortuito, e esse poder foi a semente da organização social que André fundaria alguns anos depois. Quando Susan Meiselas, grande nome da fotografia documental e do fotojornalismo, foi chamada para registrar o genocídio do povo curdo em 1991, enfrentou um desafio. Naquele momento, a única coisa que podia fotografar era o instante presente, as atrocidades do genocídio. No entanto, ela sentia falta de outros elementos para sua história ser ainda mais completa. Faltava o resgate do passado, das histórias das famílias que sofriam aquela violência. A região do Kurdistão, que compreende partes da Turquia, do Irã, da Síria e do Iraque, nunca foi oficializada como um país, e seu povo não tem documentações importantes para sua cultura, como a existência de bibliotecas, arquivos ou locais que guardem suas histórias e documentos. Assim, Susan passou os 6 anos seguintes pesquisando em contato com a comunidade curda, levantando fotos de família, documentos e relatos que humanizavam aquele fato histórico. Seu trabalho colaborativo foi publicado em livro e viajou como exposição para vários países do mundo, incluindo o Brasil. Pelo website disponível, é possível ter a experiência desse trabalho tão impactante. Acesse o site disponível digitando www.akkurdistan.com. Outro trabalho que ficou mundialmente conhecido é o da fotógrafa e cineasta britânica Zana Brisk, Born into Bordels, Nascidos em Bordéis, 2004. Ela não só registrou crianças nascidas em bordéis em Calcutá, na Índia, como também as convidou a participarem fotografando suas vidas. O resultado do projeto foi editado em um filme premiado com o Oscar de melhor documentário. É importante dizer que nem toda fotografia precisa ser ativista para transmitir uma mensagem. O trabalho do francês Jacques-Henri Lartigue serve de exemplo de como a fotografia pode contar histórias pessoais, familiares, por uma perspectiva singular e não convencional. Nascido no fim do século XIX em uma família abastada, Jacques-Henri começou a fotografar ainda criança, quando ganhou uma câmera de presente do pai. Sua visão descompromissada em retratar sua realidade de maneira objetiva ou a desobrigação de contar uma história formal trazem para seu trabalho espontaneidade, criatividade e leveza ao retratar cenas que viveu durante a juventude e a vida adulta. Apesar de suas fotos mostrarem cenas da vida de uma família rica, elas também ilustram o estilo de vida da sociedade durante a Belle Époque. O legado de Jacques-Henri nos ensina que a fotografia não precisa ser engajada para ser reveladora. Todos temos o potencial de retratar algo que nos é precioso e conectar essa mensagem com tantas outras pessoas. Já a fotógrafa americana Nan Goldin, em seu trabalho mais conhecido, The Ballad of Sexual Dependency, A Balada da Dependência Sexual, realizado em 1986, reúne mais de 700 fotografias em um vídeo documentário que mostra a cena de drogas e sexo da década de 1980. Balada aqui significa uma música instrumental sem forma definida, ou ainda de uma poesia acompanhada por uma música, que é justamente a ideia do trabalho. Posteriormente, o projeto foi publicado em livro e ficou famoso pela intimidade das cenas retratadas por Nan, onde se pode ver muito mais do que drogas e sexo. Há mulheres endeusadas, putas, mães, homens durões e também gentis, festas, moda. Há também a complexidade das relações humanas, dos casais, solidão,
distância entre pessoas e morte. Como define a própria autora, é um trabalho sobre a experiência humana. O apelo do trabalho de Nan está justamente em cenas instantâneas e esteticamente imperfeitas para mostrar essas pessoas que estão à vontade com a fotógrafa como se ela não existisse. Sua presença não é notada, passando para o espectador a certeza de que ela também participa daquele grupo, é alguém de dentro. É importante pensar ainda sobre a forma com que a fotografia pode ser executada. De nada adianta ter um excelente tema a ser contado se não levarmos em consideração como vamos contá-lo. Se fizer uma retrospectiva de fotos que impressionaram você ao longo da vida, quais elementos de composição e de forma estariam presentes? De qual ângulo o fotógrafo fez cada imagem? Se uma imagem foi capturada de baixo para cima, certamente a mensagem do objeto enquadrado é de engrandecimento, enquanto se capturada de cima para baixo, a sensação é de diminuição. Quando temos uma imagem feita em ângulo neutro, ou seja, quando o fotógrafo está na mesma altura do retratado, a mensagem é de igualdade. Para quem não está acostumado a ler imagens, são sutilezas, mas mudam totalmente o entendimento da mensagem desejada. A luz é o outro fator importante da composição imagética. Além de essencial para a fotografia existir, seu significado é escrita com a luz, onde escolhemos colocar luz e sombra é onde queremos que o espectador preste atenção. A distância que o fotógrafo está em uma fotografia influencia igualmente na leitura de determinada imagem. O objeto está distante de nós ou próximo, e que sensação isso nos traz? Compor uma fotografia requer considerar uma série de elementos para passar uma mensagem, assim como um bom texto pede uma sequência narrativa interessante. A boa foto tem uma escolha do que está dentro dela e do que ficou de fora. Tem uma luz importante que incide na cena, tem um ângulo certo para a mensagem, tem o foco e o desfoque nos lugares certos. Perceba esses elementos nas leituras futuras das imagens que você encontrar e das que vai ainda fotografar. Recentemente, a Imagem Mágica fez um projeto no Rio Grande do Sul. Em setembro de 2023, um grande volume de chuvas alagou alguns municípios do estado, uma situação crítica e calamitosa. Em maio de 2024, uma chuva ainda mais forte provocou mais estragos. Houve grandes deslizamentos de terra, fechando estradas, alagando bairros e cidades inteiras e tirando a vida de mais de 200 pessoas. Foram mais de 460 municípios afetados. Um desastre climático sem precedentes no Brasil. Os relatos de como milhares de pessoas sobreviveram e perderam tudo o que tinham emocionam. A ideia daquele trabalho foi convidar as pessoas a resgatarem suas memórias por meio da fotografia, levar essa ferramenta, observar o que fotografavam e quais eram as legendas para aquelas imagens. Essas incursões com a fotografia para resgate de memória em lugares onde as pessoas perderam suas casas, seus bairros, suas cidades e, sobretudo, sua identidade são poderosas. Projetos similares cuidaram das vítimas do tsunami na Ásia em 2004, das enchentes durante o furacão Katrina em New Orleans, nos Estados Unidos, em 2005 e do terremoto e tsunami do Japão em 2011. No Rio Grande do Sul, percebemos que a fotografia promovia uma nova conexão com a comunidade depois do trauma que todos viveram naquele lugar. Levou reflexão sobre o acontecimento e, mais importante, deixou esperança de reconstrução. O protagonismo com a fotografia traz à frente um autor, um artista que se expressa e cria pontes entre comunidades e pessoas. Foi precisamente esse protagonismo que buscamos como fonte de inspiração para a edição das imagens deste livro e que convidamos você, leitor, a trazer para a sua vida e suas imagens. A fotografia pode criar conexões inesperadas e abrir diálogos entre as pessoas para ampliar sua percepção de mundo. Página de créditos do livro Conexões do Olhar, Isso é o que Somos. Conceito, Corinne Nordenbus e Paula Poletto. Fotografias, participantes das oficinas de fotografia da ONG Imagem Mágica. Curadoria, Corinne Nordenbus. Textos e pesquisa, Paula Poletto. Design, bloco gráfico. Assistente de design, Guilherme Dornelles. Produção, Inspira Produção Cultural. Produção executiva, Cristiane Borgo e Sandra Araújo. Preparação de texto, Laura Folgueira. Revisão, Cássia Zanon. Tratamento de imagens e provas digitais, André François. Impressão, Ipsis Gráfica. Audiodescrição,
Alicia Frias, Larissa Cesarino, Luana Romão, Maria Júlia Farias. Realização: Lei de Incentivo à Cultura, Inspira a Produção Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Você chegou ao fim desta audiodescrição. Obrigada por nos ouvir até aqui.